Olá, incríveis pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo e você está aqui no Gravina TV. Hoje um vídeo sobre Rick and Morty. Lembrando que o link original do vídeo sempre vai estar aqui na descrição. Agora, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. Olá pessoal, eu sou Alberto Elísula e você está no Como a Mente Funciona, um canal onde falamos de... Se vocês não conhecem o canal Como a Mente Funciona, vão lá, procurem, porque é sensacional. Tem vídeo de tudo, cultura pop, um pouquinho de política, psicologia. Claramente você vai encontrar um vídeo que você vai gostar. Psicologia, neurociência, filosofia e, é claro, falamos de Rick and Morty. Sabe por quê? Porque você assiste, dá visualização, dá like, dá retenção. E o Rick and Morty tem muito sobre filosofia, psicologia. Ele fala de muitos temas que estão muito atuais, né? Então se você gosta de análise de Rick and Morty, já vai depois lá na playlist, a playlist só com a análise de Rick and Morty. E você que já acompanha o canal... Claramente você vai encontrar um vídeo de Rick and Morty lá que você vai gostar. Só vai e procura. Sabe que adoramos pegar as referências de Rick and Morty. E hoje vamos tentar entender um pouco mais da visão do próprio Rick sobre a escola, sobre a educação e contrastar com toda a polêmica que ronda o Brasil nesse aspecto. Afinal de contas, será que a escola... E é polêmico, né? Falar sobre educação aqui no Brasil sempre é polêmico. Alguém sempre vai criticar o meio de ensino atual. Tem os pontos negativos, pontos positivos, estudo em casa. Claramente eles vão abordar tudo nesse vídeo. Como a conhecemos, é mesmo o melhor padrão para educar as pessoas? O chamado homeschooling, ou simplesmente escolarização em casa, apresentaria uma opção melhor? A opinião de Rick sobre a escola é muito bem resumida desde o primeiro episódio da série, onde ele diz a Jerry que se mostra preocupado com as notas de Morty. Vou te falar o que eu acho da escola, Jerry. É uma perda de tempo. Um cara lá na frente fala 2 mais 2, o pessoal de trás fala 4, aí toca o sinal, te dá uma caixinha de leite, um pedaço de papel que fala vai cagar ou sei lá o quê. Rick... É que pro Rick, e pra muita gente, né, acha que a escola é só Ctrl+C e Ctrl+V. E de certo ponto tá um pouquinho certo. usa isso para defender que Morty continue indo a diferentes aventuras com ele, que na verdade representam um conhecimento infinitamente maior do que é a realidade. Ou seja, não é um lugar para pessoas inteligentes, Jerry. Eu sei que não é uma opinião popular, mas é a minha pequena contribuição. Explorar mundos, correr de alienígenas, destruir a Terra, entender que a realidade é maior do que uma sala de aula, são as coisas que Rick considera como superiores. Mas vamos lá, de fato, o modelo... Mas o discurso do Rick ele sempre se acha superior. Tudo bem que ele vai entendendo que não é, mas no cerne dele, o Rick sempre se acha um deus mais esperto e mais incrível que qualquer um, né? Tradicional de escola tem sido questionado cada vez mais, não apenas por Rick, é claro, mas também no mundo real. Como foi mostrado no vídeo recente aqui do canal, modelos como o homeschooling estão crescendo e estão trazendo esse debate à tona. Então a pergunta de hoje é: a escola é uma perda de tempo, assim como propõe Rick? Antes de falarmos de algumas pesquisas sobre educação e sobre alguns modelos não convencionais, não se esqueça de já deixar seu like, porque esse conteúdo é educacional. YouTube não gosta de conteúdo desse jeito. Então, para você ajudar a gente a conseguir vencer o algoritmo, já clica no like. E claro, se você quiser conversar sobre esses temas diretamente comigo ou com a nossa comunidade, é só você clicar no link da descrição e participar da nossa campanha do Apoia-se. Você vai ter acesso ao nosso grupo fechado e exclusivo do Telegram. Mas voltando ao tema, a maneira com a qual a informação hoje é compartilhada mudou o mundo de maneira profunda. E hoje, os questionamentos sobre os modelos escolares ganham a tônica. Primeiro, é importante entendermos que, apesar dos benefícios trazidos pelas escolas, nossa espécie já se educava de outras maneiras há muito tempo. Existem muitos autores e formadores de opinião que apontam que o nosso modelo atual ainda é um resultado de uma visão vinda da Revolução Industrial, mas essa também não é a verdade completa. Uma coisa temos certeza, o modelo atual precisa ser reformulado totalmente.
Mas mesmo assim, pode ser um pouco cômico imaginar que nos apegamos ao modelo que, na verdade, é bastante recente para nós como espécie. É uma tendência bem comum para nós pegar todas as referências de mundo de quando nascemos e crescemos e as extrapolarmos, acreditando assim, mesmo sem perceber, que as coisas duram por tempo indeterminado. Pode ser difícil imaginarmos um mundo onde os Estados Unidos não comandam as relações globais, onde presidentes ou representantes políticos formais não existam, ou onde escolas, como as conhecemos hoje, fiquem só na lembrança. Mas a verdade é que todas... Sim, o mundo sempre está em evolução, né? A gente sempre tem que procurar evoluir. Não adianta a gente continuar para trás. A gente tem que saber o que aconteceu, tem que estudar o passado sempre. Mas a gente sempre tem que mirar no futuro, né? Essas coisas são extremamente recentes e não existam garantias de que elas sobreviverão no futuro. Diferentes modelos de escola podem ser traçados pelo menos desde a Grécia Antiga, e alguns deles já continham boas semelhanças com o que ainda temos hoje, como um tutor ou professor central e até mesmo padronização dos alunos. Mesmo a consolidação do modelo escolar atual não foi linear e sólida. Ela foi resultado da união de diferentes propostas, testes e tempos. Hoje, no entanto, temos a possibilidade de fazer mudanças. Ou seja, o modelo atual sempre foi mudado, né? Sempre tem uma mudança. É o que eu entendi até o momento agora. Quer dizer que a gente sempre vai evoluir um método de ensino. Coisas novas vão vir e a gente vai se adaptando a isso. Muito radicais na maneira com a qual aprendemos e soluções descentralizadas estão ganhando cada vez mais espaço. Antigamente, a informação era um ativo, algo valioso e difícil de se obter. Agora, a informação passou a ser commoditizada, ou seja, barata e acessível. Aliás, o canal Como a Mente Funciona é um exemplo disso. Com isso, o valor de escolas e universidades acaba mudando. Não faz mais sentido ir a um local só para receber informações que são facilmente acessadas por um dispositivo que está na sua mão o tempo todo. Essa transformação digital acaba alimentando movimentos como o de homeschooling. Imagina a situação, uma família circense viaja por todo o país e os filhos ficam pouco tempo em diferentes escolas, nunca tendo tempo ou condições de se adaptarem ou de formarem conhecimento sólido. Antigamente, não havia muitas opções, mas hoje, com o simples acesso à internet, famílias inteiras conseguem educação de maneira democratizada. Mas é óbvio que o homeschooling não se restringe a casos assim. Muitas vezes, os pais simplesmente preferem educar seus filhos em casa por acreditar que o ambiente escolar é inóspito ou é incompleto. Uma pesquisa de 2015... Não, sempre vai ter... tudo é uma faca de dois gumes, né? Sempre vai ter o lado ruim e o lado bom, né? Tudo nessa vida tem esses dois lados. Por exemplo, aponta que 40% de famílias negras optantes pelo homeschooling nos Estados Unidos o fazem para dar à criança mais ensinamentos sobre a cultura e a história afro-americana, enquanto 20% dessas pessoas afirmam que o fazem para evitar situações de racismo. Outros pais simplesmente preferem o modelo por ele ser mais capaz de se adaptar às necessidades dos próprios filhos, já que uma criança que apresenta algum comportamento fora do que é considerado típico pode enfrentar diversos problemas em ambiente escolar. Janine Keller, habitante de Zurich. Sim, e um exemplo que eu vejo é crianças autistas. É muito difícil ter escola especializada nisso e... É raro não, né? Tem, mas é muito difícil. E para ter uma escola dedicada a isso, você tem que ter muita grana, né? Na Suíça, conta por que decidiu educar suas duas filhas em casa. Minha filha mais velha estava tendo problemas no diário. Ela contou ao jornal Now. Ela estava perdendo mais e mais a alegria de viver. Estava sempre de mau humor e tinha pesadelos. Para Janine, a solução do homeschooling era temporária, mas as vantagens logo se mostraram e ela decidiu seguir esse caminho. Mas é claro que ela também ouviu muitas críticas e muitos questionamentos que envolvem principalmente a socialização das crianças. No entanto, Janine diz que a rede de conexões de crianças... Sim, é o que eu acabei de falar, tem um lado bom e o lado ruim. Ok, você protege a criança
de sofrer maus tratos, preconceito na escola, mas você acaba blindando ela de levar decepções para a vida. Então, talvez quando ela tiver 30, 40 anos, claramente ela vai se decepcionar mais fácil. Crianças que seguem o modelo é enorme. Ou seja, o fato de estudarem em casa não necessariamente as exclui de interações com outras crianças. Obviamente, há ainda bastante preocupação entre os especialistas. E com razão. Por mais que peguemos casos de sucesso, os próprios estudos sobre o tema ainda são muito escassos. Se aprovarmos esse modelo no Brasil, por exemplo, o caso de Janine, que vive num país de primeiro mundo, pode não ter significado nenhum. No entanto, entre os estudos que temos... Faz todo sentido, também tem essa diferença. Ok, funciona aí no seu país, na sua cidade, porque você é um país elitizado, você tem dinheiro. Agora vai tentar isso em um lugar com menos acesso, onde as crianças não conseguem nem chegar na escola e mal têm acesso à internet. Nenhuma das grandes preocupações foram confirmadas. Por exemplo, uma revisão sistemática publicada em 2017 buscou comparar os efeitos do homeschooling, como desempenho acadêmico, desenvolvimento social e sucesso na vida adulta, e concluiu que a maioria dos estudos demonstram que o homeschooling apresenta vantagens em todos esses aspectos. Nessa revisão, 16 diferentes estudos foram analisados, dos quais 11 demonstraram as vantagens do homeschooling quando comparado ao sistema convencional. 4 estudos mostraram resultados iguais e apenas um mostra a vantagem no ensino padrão. Mesmo que devamos reforçar que existem ainda muitas questões a serem analisadas e muitas variáveis que podem mudar o resultado de tudo isso, os estudos até então parecem demonstrar que outras modalidades de educação podem funcionar muito bem. Aqui no Brasil, talvez vejamos... Tem o modelo híbrido também, né? Que o aluno, sei lá, vai 2 dias para a escola e os outros 3 em casa. Também é uma opção. Como eu falei, a gente está sempre em expansão e desenvolvimento, então podemos sempre analisar várias possibilidades. Essas modalidades florescer. Outra coisa que joga a favor disso é que ninguém é obrigado a tirar o filho da escola, por exemplo. O que se debate hoje no Brasil é o direito de alguns pais de educarem seus filhos em seu próprio lar. E por isso a situação acaba escapando muitas vezes para as questões de liberdade individual. De um lado, muitos argumentam que toda família tem direito de educar suas crianças como bem entender. Do outro, existem pessoas que reforçam o papel do Estado na proteção de crianças, e que a escola tem sim um papel importante nisso. No entanto, mais uma vez, devemos ter em conta a realidade. Não podemos dizer que as crianças devem ir para a escola para ser um local de abrigo e segurança, quando na prática isso pode simplesmente não ser verdade. E para piorar, aqui no Brasil, conforme eu disse, inclusive no nosso vídeo sobre homeschooling, nosso vídeo de mais de 39 minutos sobre o tema, a gente não pode ignorar que mais de 60% dos abusos cometidos com crianças aqui no Brasil são feitos dentro de casa, com pessoas de confiança. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Sim, tudo isso tem que ser analisado, estudado e debatido. Só assim vamos chegar num consenso melhor para todo mundo. Ou seja, homeschooling não é um tema que você pode simplesmente falar que concorda ou discorda tão rapidamente assim. Existem várias nuances, muitas variáveis a serem questionadas, a serem debatidas. Bom, mas voltando a Rick and Morty, apesar de termos citado o primeiro episódio de Rick and Morty, as críticas não param por ali. Justamente no episódio da Cidadela, vemos como os Mortys são treinados a dizer coisas que pouco têm a ver com a exploração da vida. Eles simplesmente precisam repetir coisas como Boy Derek e Eu amo ser seu novo Morty. A vida escolar é, portanto, mera repetição vazia. Um lugar não para realmente se preparar para a vida, mas para ser programado. Como diria Paulo Freire, claro, baseado no trabalho de Piaget, uma aprendizagem bancária. Mas olha só, não vou conectar Rick and Morty com o Paulo Freire nesse vídeo, não. Então vai ter mais treta ainda, mas se você quiser um vídeo conectado... Não, eu tenho certeza que os comentários da galera deve estar se mordendo, se atacando loucamente. Paulo Freire, Piaget, Rick and Morty, pode deixar nos comentários aí, beleza? Outro episódio relevante, onde vemos a escola como palco, é o Big Trouble in Little Sanchez,
onde Rick transfere a sua consciência para um corpo muito mais jovem e começa a curtir a vida entre os adolescentes, ainda que no fundo ele esteja pedindo por ajuda. Apesar de não trazer uma crítica específica ao modo de ensino nesse episódio, ainda vemos algumas características no plano de fundo que sinalizam para os problemas do ambiente, como o comportamento do Sr. Goldenfold. De maneira geral, a opinião dita impopular de Rick, de que as escolas são perda de tempo, tem se tornado um pouco menos impopular nos últimos anos. Muitas coisas mudaram em nossas vidas. Trabalhar de casa se tornou tão comum quanto trabalhar em um escritório. As informações fluem em velocidades altíssimas. A sociedade apresenta mudanças cada vez maiores em seus comportamentos. Talvez realmente seja a hora de repensarmos alguns aspectos na educação. Isso não quer dizer que devamos começar uma revolução e deixar tudo que já foi construído para trás, mas talvez seja interessante cogitarmos possibilidades. De certa maneira, é justamente isso que buscamos fazer aqui no canal. Agora eu queria saber da sua opinião. O que você acha do modelo da escola hoje? Você é contra, é a favor de homeschooling? Você mudou de opinião depois de ver aquele meu primeiro vídeo? Não viu o outro vídeo? Então assiste. Conta aqui suas experiências e claro, se você quiser sugerir qualquer vídeo aqui pro canal, é só deixar seu comentário. Mas se você quiser interagir diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição e a gente se vê lá no grupo exclusivo de apoiadores do Telegram. Até a próxima. Até a próxima. Excelente vídeo, galera. E é legal que esse tema pode ser levado para outros meios, como a faculdade. Realmente vale a pena a gente fazer uma faculdade hoje em dia ou não? Me fala o que você acha aqui nos comentários, porque será interessante eu saber a opinião da galera. Muito obrigado por assistir até o final e a gente se vê no próximo vídeo neste humilde e pequeno canalzinho. Valeu demais, galera!